Estamos aqui hoje para falar de TAF de novo. Acertou. Mas dessa vez a gente vai falar sobre o TAF da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A prova da PEMERG está acontecendo hoje, dia 7 de abril. E o TAF está previsto para acontecer depois de outubro. Ah, Larissa, por que você está falando disso só agora? É importante lembrar que se você dormiu no ponto e não fez a sua inscrição para o seu concurso, perdeu. A inscrição já foi encerrada, tem tempo, e a prova objetiva, a primeira etapa, está acontecendo hoje. Eu só vim falar de TAF agora porque eu sei que, erradamente, vocês deixam para pensar em TAF, só depois da prova. Mas fique tranquilo que ainda dá tempo de se preparar com qualidade. Para isso, você precisa de uma preparação física especializada e direcionada para otimizar o seu tempo. Se você está atrás disso, é só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Vai lá no site do Ultimate TAF para conhecer o programa UTAF, que eu tenho certeza que a gente vai resolver todos os seus problemas com TAF. Ele não precisa ser uma preocupação e uma pedra no seu sapato. E se você quiser saber tudo sobre o TAF da PEMERG, todas as modalidades cobradas, tudo que você precisa saber para o dia do seu TAF, como é a execução de todos os exercícios, é só ficar até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho. Então roda a vinheta. Vamos lá. Tudo que a gente vai falar aqui hoje está aqui no site da FGV, tá? Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo e lá vocês vão encontrar o edital que a gente vai destrinchar aqui hoje. Aqui tem dois documentos importantes. É o edital de abertura do concurso e a retificação desse edital de abertura. Essa retificação ela só veio mudando uma questão de número de vagas, que antes eram vagas separadas entre homens e mulheres, né? Eram só 200 vagas destinadas ao sexo feminino e agora são 2.000 vagas de ampla concorrência. E também há uma mudança no calendário nessa retificação aqui. E o restante das informações está aqui no edital de abertura. Vamos dar uma olhada na retificação. É esse documento aqui, Aqui vocês vão ver essa mudança de vagas, tá vendo? Agora 2.000 vagas para ambos os sexos. E logo aqui abaixo, calendário, um novo calendário aqui. E tem aqui, realização da primeira prova, né, da prova escrita objetiva no dia 7 de abril, hoje. Realização da segunda etapa do concurso, que é a prova escrita discursiva, a redação, vai acontecer só no dia 7 de julho. E a partir do dia 18 de outubro, que vai haver a convocação para a terceira etapa em diante. O que é a terceira etapa do concurso? A terceira etapa do concurso, depois da redação, é um preenchimento do formulário de informações confidenciais. É nessa etapa aqui que você vai fornecer suas informações pessoais para a Polícia Militar, que você vai entregar os seus documentos, que eles vão fazer uma pesquisa social, vão bater na porta dos seus vizinhos, vão bater na porta aí da sua vizinhança, às vezes até na porta da sua casa, para conhecer um pouco mais sobre você. Vão pesquisar seus antecedentes criminais para saber se você realmente está apto a se tornar um policial militar. Beleza? Depois da terceira etapa, que aí vem a parte importante desse vídeo, que é a parte do teste de aptidão física e exame antropométrico, que é a quarta e quinta etapa do concurso. A gente vai falar um pouco mais sobre elas agora. Vamos lá. Quarta etapa do concurso, exame antropométrico. É importante dizer que o exame antropométrico é de caráter eliminatório e vai ser aplicado pela própria Polícia Militar lá no Centro de Educação Física e Desportos. A partir da terceira etapa do concurso, todas as fases do concurso é de responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, não tem mais gerência da FGV e é a Polícia Militar que cuida dessas partes. A quarta etapa do exame antropométrico consiste em fazer medidas, né, de peso e altura e te classificar dentro do índice de massa corporal. Essas convocações, elas podem ser realizadas de forma fracionada a critério da administração pública. O que isso significa? Que não necessariamente todos vocês vão fazer esse exame no mesmo dia. Não é conforme a prova escrita e nem a redação, beleza? Então pode haver convocações distintas, né, em dias distintos, e realização também em dias distintos.
Quem não comparecer será automaticamente eliminado e eu nem preciso falar sobre isso. Se você não comparecer a qualquer etapa do concurso, você vai ser eliminado, é claro, tá? Isso é válido para todas as etapas. Aqui, eles vão aferir peso e altura e fazer o índice de massa corporal. Antes da gente falar sobre o que é o índice de massa corporal, é importante que vocês atentem que no concurso da Polícia Militar existe limite mínimo de altura. Esse limite é de 1,65 para o sexo masculino e de 1,60 para o sexo feminino. Então lá nesse dia eles vão aferir a sua altura e saber se você está apto por conta desses limites aqui. Além da sua altura, eles vão fazer você subir numa balança para poder medir o seu peso. E em posse desses dois dados, peso e altura, eles vão fazer o índice morfológico de proporcionalidade, tá? É o famoso índice de massa corporal, o IMC. Como é que calcula isso? O IMC é igual ao peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado. Então, se você quiser calcular aí na sua casa, não tem mistério. Você vai medir a sua altura e vai medir a sua massa subindo numa balança. Em posse desses dois dados, você vai pegar o seu peso em quilogramas, a sua altura em metros. Então, se você tem 1,68, é 1,68 que você vai colocar na calculadora. Vai elevar esse número ao quadrado e depois vai dividir o seu peso pela sua altura elevado ao quadrado. É uma conta simples que você consegue realizar em qualquer calculadora, para você saber já agora se você vai precisar se preocupar com isso. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa ficar dentro dessa tabela aqui, tá vendo? Aqui você precisa estar, o seu resultado do seu IMC, o resultado da sua conta precisa estar entre essas faixas aqui que eu circulei de vermelho. Então você precisa necessariamente estar no normal ou no sobrepeso. Se você tiver classificado em outra faixa aqui, você vai ser automaticamente eliminado do concurso. Então, vamos entender como é que vai ser lá no dia. Você vai subir numa balança, na posição ortostática, em pé, descalço e sem meias. Isso aqui é importante. Descalço e sem meias. Por quê? Se você tiver com algum problema com relação ao limite de altura, o limite mínimo de altura, não adianta você querer se garantir na sola do seu sapato. Ah, eu vou na hora de medir a altura eu vou estar de tênis, eu vou estar de chinelo. Não. Você vai estar em pé, descalço e sem meias, numa balança na posição ortostática. O que é a posição ortostática? É essa posição aqui, ó, posição anatômica ortostática. Em pé, com a face voltada para frente, membros superiores estendidos ao lado do corpo, próximo ao corpo, palma da mão voltada para frente. Membros inferiores estendidos, pés unidos e voltados para frente também. Essa aqui é a posição ortostática. Você vai subir na posição ortostática em cima dessa balança aqui, ó, tá vendo? Nessa balança você vai estar aqui de costas para essa haste. Eles vão pegar essa haste aqui, colocar em cima da cabeça de vocês. Vão fazer a leitura da sua altura por meio da haste, do seu peso aqui no meio, por meio do leitor da balança. Pode ser uma balança digital como essa ou uma balança muito parecida com essa, mas que é analógica. Vão pegar o seu peso e a sua altura, vão fazer a conta e te classificar dentro dessa tabela aqui. O que está escrito aqui que também é muito importante. Você não poderá estar fazendo uso de quaisquer objetos sobre a cabeça, tais como presilha, grampo, fita, haste, bem como penteados que impeçam o contato do estadiômetro com a parte superior do seu crânio. Estadiômetro é essa haste aqui, ó. Essa haste é colocada na parte superior do seu crânio e você não pode estar utilizando nada que impeça esse contato. Essa informação, ela é bastante relevante. Por quê? Se você utiliza algum tipo de penteado, tá? Para as mulheres e para os homens que utilizam tranças no cabelo, dread, ou se você está acostumado a fazer aquela trança embutida que pega o topo da cabeça, você vai ter que retirar tudo isso no dia da prova. Então, no dia da medição, né, do exame antropométrico. Então, eu aconselho que você já vá sem. Então, se você costuma utilizar tranças, dreads, no dia, já vai sem. Por quê? Você vai ser obrigado a retirar na hora e aí pode ser que você tenha algum tipo de dificuldade, às vezes vai até acabar danificando o seu cabelo.
Porque essa haste, ela precisa encostar bem, bem aqui em cima, no topo da sua cabeça. Ela precisa encostar no seu crânio. Porque se você tiver uma trança ou alguma coisa, ela vai ficar um pouco mais alta e aí você vai estar ganhando alguns centímetros na altura. E lembrando que esse concurso tem limite inferior de altura, então tem uma altura mínima que você precisa atingir. Não será permitido que você esteja utilizando nada em cima da cabeça, beleza? Então é isso. Uma coisa extremamente importante, agora você precisa prestar muita atenção no que eu vou falar. Índice de massa corporal é diferente de composição corporal. Por que eu estou falando isso? O índice de massa corporal, o IMC, não leva em consideração a quantidade de massa magra e de percentual de gordura que você tem. Então, pra galera que gosta de treinar pesado, o pessoal que já treina há muitos anos, principalmente quem já foi atleta de fisiculturismo ou alguma coisa do tipo, essas pessoas costumam ter uma quantidade de massa magra muito grande, por mais que tenha um percentual de gordura baixo. Isso pode ser um problema na hora do seu IMC se você tiver uma estatura baixa também. Então, se você é baixo e tem um volume muscular muito alto, por mais que o seu percentual de gordura seja baixo, repito, você pode estar classificado na faixa de obesidade e aí você vai ficar eliminado. Isso é comum. Pessoas que têm estatura baixa, uma quantidade de massa muscular muito alta, por mais que não seja obeso de verdade, por mais que esteja com percentual de gordura baixo, podem ser classificados na fase de obesidade grau 1. Isso é bem comum, porque o IMC não quer saber se você tem 100 quilos de massa magra. Ele só quer saber se você tem 100 quilos para uma altura X. Então isso pode ser um problema para você. A mesma coisa para as pessoas que são muito magras. Às vezes a pessoa é bastante magrinha, tem até uma proporcionalidade boa, tem até uma composição corporal boa. Isso acontece com os corredores de endurance, de longas distâncias. Mas pode ser que na hora de fazer o IMC esteja classificado como abaixo do peso. E aí você vai estar eliminado. Então eu aconselho que você meça aí na sua casa, sua altura, seu peso. Veja como você está dentro dessa tabela, porque ainda tem tempo de você correr atrás do seu prejuízo. E até nisso, a gente do Ultimate Tough consegue te ajudar, porque a gente tem um módulo nutricional lá na nossa plataforma. A gente tem sugestão de cardápio, quanto para quem precisa fazer a manutenção do peso, perder peso ou até mesmo ganhar um pouco de peso. Então, dá uma olhada lá que às vezes a gente consegue te ajudar. Voltando aqui pro edital. Então, você tem que estar nessa faixa aqui de peso, entre o normal e o sobrepeso, e isso está escrito aqui, ó. Candidatos que se encontrarem classificados como magro, abaixo do peso, obesidade classe 1, 2 ou 3 serão considerados inaptos no exame antropométrico, beleza? Candidatos classificados como normal ou sobrepeso estarão classificados como apto e serão convocados para realizar a próxima etapa, que é o teste de aptidão física, o famoso TAF. Tem caráter eliminatório também. O que é caráter eliminatório? O que isso significa? Significa que essas etapas de caráter eliminatório, elas não vão te classificar dentro do concurso. Então, o concurso tem 2.000 vagas, você é o 100º. O TAF não vai fazer você sair do 100º pro 20º, tá? O TAF só vai te dizer se você tá apto ou inapto. Então, é caráter eliminatório. Serão convocados para o teste de aptidão física os candidatos que considerados aptos no exame antropométrico. Então, obviamente, você só avança para uma próxima etapa se você estiver apto na etapa anterior. Então, se você ficou inapto lá no exame antropométrico, você não vai fazer o TAF, beleza? As convocações e as aplicações do TAF também poderão ser realizadas de forma fracionada. Isso significa que não necessariamente todos vão ser convocados e todos vão realizar a prova no mesmo dia. Pode acontecer de forma fracionada. O teste de aptidão física será realizado no mínimo 90 dias após a realização da prova escrita discursiva. Lembrando que a prova escrita discursiva já consta aqui no edital como no dia 7 de julho. E a convocação para a terceira etapa é a partir do dia 18 de outubro. Então, o TAF, eu chuto que vai acontecer lá pro final de outubro, quiçá início de novembro, beleza?
Então é onde eu acho ali que vai ser o TAF, é 90 dias depois da aplicação da prova escrita discursiva, 90 dias depois ou até um pouco mais. Então, voltando aqui para o edital, isso aqui é importante, tá? Por isso que está até em vermelho. Presta atenção. Para realizar o TAF, o candidato deverá imprimir uma via do atestado médico do anexo 4 e entregá-lo devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, nominal ao candidato, emitido com, no máximo, 30 dias de antecedência à data do seu teste, em que certifique especificamente estar o candidato apto para realizar o teste de aptidão física. Importante também, as partes 4 que exigem o preenchimento por parte do médico, se forem editadas, deverão manter a estrutura de sua redação, sendo de inteira responsabilidade do candidato a referida edição, sob pena de ser impedido de realizar o teste de aptidão física, sendo considerado inapto na etapa. Larissa, traduz isso aqui, eu vou traduzir para você. Vamos lá no anexo 4, onde está esse modelo de atestado médico. Anexo 4, modelo de atestado médico. Gente, o edital está sendo bem claro. Se você chegar no dia do seu TAF sem isso aqui preenchido direito e assinado, você não vai realizar o TAF. Então, presta atenção nisso aqui, tá? Lá tá escrito que se o médico resolver mudar uma palavra do que tá escrito aqui, cabe a interpretação da banca, se você vai poder realizar o TAF ou não. Às vezes ele vai escrever aqui, ó, encontra-se apto para realizar os exercícios, e aí ele esqueceu de botar o abdominal. Ele botou flexão, extensão de membro. Você não vai poder realizar o abdominal. Então, o que eu te aconselho? Imprime o anexo 4 e preenche o que está faltando aqui, ó. Aqui entra o nome do médico, ó, nome completo do médico. Portador do CRM, aqui é o número do CRM do médico. Atesto para devidos fins que o senhor ou a senhora, aqui é o seu nome completo, sem erros. Portador do RG, aqui é o número do seu RG e a unidade federativa onde seu RG foi expedido, tá? Encontra-se apto para realizar os exercícios tal, masculino, tal, feminino. Aqui é local e data em que o médico vai assinar esse atestado e aqui é a assinatura e o carimbo do profissional. Importante. Duas coisas importantes. A primeira é o carimbo aqui do profissional. Ah, mas ele já escreveu o nome e o CRM dele aqui. Tá escrito no edital que o atestado tem que estar carimbado. Carimbado com o nome e o número do CRM visíveis e legíveis. Ou seja, se o médico tiver com o carimbo falhando, pede para ele carimbar de novo, pede para ele fazer outro carimbo, marca uma outra consulta onde ele consiga carimbar de maneira clara a sua receita médica. É normal a gente ver por aí algumas pessoas, alguns médicos, carimbo falhando. Usa muito e aí o carimbo começa a falhar. Se o carimbo estiver falhando e estiver ilegível o nome dele ou o número do CRM dele, você vai ser impedido de realizar o seu teste. Então não cometa esse erro. Outra coisa, a validade desse atestado é de 30 dias. Então, não adianta você sair correndo agora para poder marcar uma consulta médica, para pegar um atestado para o seu TAF. Porque não vai dar um intervalo de 30 dias, tá? O atestado só tem validade de 30 dias. Então, o que eu aconselho? Chutando aí que um TAF vai acontecer final de outubro, início de novembro, deixa para marcar uma consulta médica lá no início de outubro. Então você já marca uma consulta médica, geralmente é cardiologista que dá esse tipo de atestado, porque eles pedem um eletro, ou às vezes um exame de esforço, um teste de esforço em esteira, para poder te dar o seu atestado de aptidão física. Então deixa uma consulta agendada lá para mais próximo ao que a gente acha que vai ser o TAF, tá bom? Se você não puder realizar o teste porque chegou sem um atestado médico, você vai ser considerado inapto, tá? Então, entendido, tem que ter atestado médico. O atestado médico que você vai levar vai ficar retido para fazer parte da sua documentação no decorrer do processo. Você vai entregar o atestado e você não vai pegar ele de volta. Então, se você quiser uma cópia desse atestado, você tira a cópia antes de levar lá no dia do teste, beleza?
O teste de aptidão física será realizado independentemente das condições meteorológicas do horário de realização da prova do dia de semana. Então, gente, se você tem mimimi com treinamento, não gosta de treinar na chuva, não gosta de treinar no sol, não gosta de treinar, hoje tá muito calor, não dá pra correr, ai meu Deus, hoje tá chovendo e eu não vou na academia, para com esse mimimi, porque no dia do TAF você vai fazer TAF de qualquer jeito. Você não vai chegar lá e vai falar, ah não, tá chovendo, meu Deus, coitadinhos, eles não podem correr hoje. Não é assim que vai acontecer, tá? Obviamente que quem não comparecer será automaticamente eliminado. Importante, em hipótese alguma haverá segunda chamada independentemente do motivo alegado. Isso também está escrito um pouco mais abaixo do edital. Não importa o motivo. Se você não comparecer ou se você não realizar o teste lá no dia, você vai ser eliminado. Não tem atestado médico que vai te safar disso. Tá com perna quebrada, tá com braço quebrado, tá com cólica, tá menstruado, tá com gripe, tá com covid, tá com dengue, você vai ser eliminado. Isso é explícito no edital, tá bom? A preparação e aquecimento para a realização do teste é de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes você está acostumado a aquecer caminhando, vamos supor, para fazer o teste de corrida, para fazer os 2.400 metros, você está acostumado a aquecer com um trotezinho leve ali de 5 minutos. Você vai poder aquecer? Vai poder aquecer. Mas o seu aquecimento não pode atrapalhar a realização dos outros candidatos. Ou seja, você não vai poder aquecer na pista, porque vocês não vão fazer a corrida todos juntos. Muito provavelmente vocês serão divididos em baterias e vão correr dentro das suas baterias. Então, enquanto tem pessoas correndo, você pode estar realizando um outro exame, ou você pode até mesmo estar parado ali esperando dar a sua hora, chegar a sua hora de começar a correr. Então, você tem que aprender a aquecer, às vezes até num aquecimento dinâmico, mas parado. Ou às vezes até um aquecimento já estático ali das articulações, se tratando de barra fixa, beleza? Então o seu aquecimento não vai poder atrapalhar os outros. Então não conta de poder aquecer na pista, não conta de poder aquecer na barra. E o seu aquecimento também é de responsabilidade sua. Ninguém vai chegar para você e vai falar assim, olha só, fulano, você vai correr daqui a 5 minutos, então pode começar a aquecer. Ninguém vai conduzir o seu aquecimento. Vamos conduzir aqui um aquecimento. Isso não vai acontecer, tá bom? Então é de responsabilidade sua. A realização de todos os exercícios é obrigatória. Então você vai ser obrigado a realizar todos os seus exercícios. E eu te aconselho também que você realize todos, mesmo que você fique reprovado em algum. Mesmo que, vamos lá, o primeiro exercício é a corrida, você correu, não conseguiu atingir o índice, você sabe que está inapto. A corrida não tem uma segunda tentativa. Eu te aconselho que mesmo assim você realize o restante dos exercícios, porque te serve de experiência e talvez depois você possa se sentir prejudicado por algum motivo por essa corrida e aí você realizou o restante dos exames e até consegue ter algum amparo ali jurídico, não sei, dependendo da situação, beleza? Então, os candidatos que se recusarem a realizar os exercícios também serão eliminados do concurso, eu não preciso nem dizer. O teste de aptidão física será gravado em vídeo, tá? Ele poderá ser gravado em vídeo, servindo como forma de controle das obrigações da banca. Geralmente é gravado, mas não está escrito que vai, está escrito que poderá. Então, se você quiser fazer um registro próprio, um registro de segurança também do seu teste, eu te aconselho a pedir alguém para filmar o seu teste, tá? Isso é bastante importante e válido. No caso de transgêneros, será considerado o gênero informado no ato da inscrição de acordo com o gênero constante no registro civil apresentado pelo candidato. Então, candidatos transgêneros terão considerados como gênero para a realização da prova que constam no registro civil, na carteira de identidade, tá bom? O TAF é diferente entre homens e mulheres, por isso essa distinção, por isso essa importância de classificar vocês dentro de um gênero. Então, para o sexo masculino, serão 36 repetições de abdominal em 60 segundos, 3 repetições na barra fixa e uma corrida de 2.400 metros em 12 minutos. Para os candidatos do sexo feminino, 26 repetições de abdominal em 60 minutos
isometria na barra fixa com permanência mínima de 8 minutos e corrida de 2.400 metros em 14 minutos. Aqui tem uma tabela que resume os índices, tá, por sexo. Eu aconselho que vocês olhem a tabela, tentem executar os exercícios e vejam hoje qual é seu panorama atual. Ainda tem um tempo suficiente, até para quem está saindo do zero, conseguir atingir esses índices aqui no dia do TAF, mas você precisa começar a se preparar logo. Vamos entender agora como é a execução da flexão abdominal, o famoso abdominal, tá? Você vai ter um tempo de execução do teste de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Então, você vai estar lá, vai tomar a posição inicial, provavelmente vão falar assim, prepara, e vão soar um apito, um sinal sonoro, alguma coisa que vai marcar o início da realização do seu teste. A partir desse momento, serão contabilizados todos os abdominais que você fizer de forma correta dentro dos 60 segundos. Quando os 60 segundos atingirem, provavelmente haverá um outro sinal sonoro, um outro aviso que o tempo foi interrompido e vai ser contabilizado seus abdominais ali. Você precisa ter atingido o índice, sendo de 36 abdominais para os homens e 26 para as mulheres. São 2 tentativas para a realização desse abdominal. E eu já vou explicar, tá escrito lá no final do edital, como são essas 2 tentativas, né? Qual é o intervalo entre as 2 tentativas. Posição inicial do abdominal. Em decúbito dorsal, mãos na frente dos ombros, braços juntos ao peito, joelho numa angulação de 90 graus, pés alinhados na largura biacromial com prolongamento do quadril e firme ao solo. Fixado com o auxílio de outro candidato que deverá fixar os pés do avaliado utilizando os seus pés. Vamos desvendar esse mistério aqui. Aqui no próprio edital tem uma imagem, tá? O abdominal é igual para homens e mulheres, não muda nada, o que muda é só a quantidade de abdominais dentro de 1 minuto. E aqui a gente tem uma imagem da posição inicial, ó. Decúbito dorsal, ou seja, deitado de costas para o solo. Braços cruzados à frente do peito, as mãos nos ombros, tá? Nessa posição que tá aqui, ó, bem aqui. Pés na largura biacromial no prolongamento com quadril. Nada mais é do que pés na largura dos ombros. Tá vendo aqui, ó? Os pés dele está na largura aqui dos ombros, num prolongamento biacromial em relação ao quadril. É essa linha aqui que eu desenhei aqui. Nada demais nisso. Joelho numa angulação de 90 graus. Tá vendo essa angulação aqui que o joelho faz em 90 graus? É exatamente assim. Ou seja, você não pode estar com o bumbum muito perto do pé e nem com o bumbum muito longe do pé. Tá bom? Um outro candidato vai pisar sobre os seus pés. Então não é sentar no pé e segurar a perna, como acontece às vezes em alguns TAFs, tá? É aqui, ó, alguém vai pisar no seu pé fazendo uma leve pressão, só para poder não deixar o seu pé descolar do solo, tá? Então cuidado na hora que você estiver treinando, se você estiver treinando com alguém sentado no seu pé, ou se você estiver treinando com o pé preso, muito preso em algum lugar, ou com peso muito pesado em cima do pé, porque vai ser uma pisadinha de leve, tá? Então essa aqui é a posição inicial do seu abdominal. Tempo 1, tá? Você vai tomar a posição inicial, provavelmente vai ter um aviso sonoro. E aí o tempo 1, você vai flexionar o tronco até que os cotovelos toquem os joelhos ou o terço distal dos quadríceps ou ultrapasse os joelhos. Agora presta atenção aqui. Cotovelo no joelho. Atenção, nada de ficar na cabeça terço distal do quadríceps. Por quê? Você não quer ficar na mão do seu avaliador. Terço distal do quadríceps, parte medial do quadríceps, terço proximal do quadríceps, nada disso, esquece isso. Eu até risquei. Cotovelo no joelho, ou passa o seu cotovelo do joelho, cara, passa o cotovelo. Treina o suficiente para conseguir fazer isso. Cotovelo no joelho, cotovelo no joelho, cotovelo no joelho, ou cotovelo passa o joelho. Nada de ficar terço distal do quadríceps, porque você vai abrir margem à interpretação para o seu avaliador. Você não quer isso. A gente quer fazer uma execução perfeita, uma execução que não tem espaço para ninguém contestar nada. Então, nada de terço distal do quadríceps, tá? A mesma coisa vale
para as escápulas. Vamos ver o que está escrito aqui. Tempo 2. Voltar à posição inicial até que toque o solo com a parte medial das escápulas. Eu vou mostrar para vocês o que é a parte medial da escápula. Ó. A parte medial da escápula é exatamente aqui, ó. Parte medial, aqui onde está a setinha aqui, ó. Borda medial. A parte medial é isso aqui. É essa parte aqui da sua escápula. Gente, pelo amor de Deus. Será que você vai conseguir colocar a parte medial da escápula? Será que seu avaliador tá com o aparelho de raio-x lá ligado para saber a parte medial da sua escápula? Você vai ficar na mão do avaliador. Então nada de parte medial da escápula. Costas no chão e encosta o cotovelo no joelho. Costas no chão, cotovelo no joelho. Costas inteira no chão, ombro no chão, cabeça no chão, cotovelo no joelho. Cabeça no chão, cotovelo no joelho. Porque você não quer margens para interpretação. Por que eu tô falando isso? Porque você vai estar lá fazendo o seu abdominal. Aí o avaliador vai estar 1, 2, 3. Aí depois ele começa a repetir 3 de novo, 3. Aí você fez 50 abdominais e ele contou 15. Porque você não estava encostando o cotovelo no joelho, porque ao invés de botar o cotovelo no terço distal da sua coxa, você estava encostando na parte medial, porque ao invés de botar a borda medial da escápula do chão, você estava colocando só a pontinha da escápula no chão, ou nem estava encostando a escápula no chão. Então não abre margem para interpretação, não tem essa. Dá tempo suficiente de você treinar cabeça no chão, cotovelo, passo, joelho. Cabeça do chão, cotovelo, passo, joelho. Nada de margem para interpretação. Contagem. Cada vez que o candidato retornar à posição inicial, deve ser contada uma repetição. Gente, o abdominal não conta quando o seu cotovelo encosta o seu joelho. Ele conta quando você retorna à posição inicial, ou seja, quando suas costas encostam no solo, tá? Então, nada de mudar a contagem. É bem comum. A pessoa faz a contagem, ela faz a contagem em cima. 1, e aí conta. Não. Você subiu, voltou à posição inicial, contou 1. Isso é importante para você não parar o abdominal na hora errada. Isso é importante para você treinar na contagem certa, porque senão você acha que está fazendo 26 abdominais, você está fazendo 25. Porque você não voltou com as costas ao solo, tá bom? Não será permitido deixar de tocar os cotovelos nos joelhos ou o terço distal do quadríceps ou ultrapassar os joelhos. Ou seja, você não pode não tocar o cotovelo no joelho, beleza? Deixar de tocar também a parte medial das escápulas no solo. Você não pode deixar de tocar as escápulas ao solo. Você não pode mudar a angulação dos seus joelhos, tá? Então, às vezes, é bem comum, tá? Arrastar um pouco o bumbum em direção ao pé, porque isso facilita um pouco a execução. Você não pode fazer isso. Você também não pode tirar o bumbum do solo de maneira a fazer uma alavanca. Isso também não pode ser feito. Você não pode afastar suas mãos dos ombros, em hipótese alguma, botou a mão aqui, não tira mais. E você não pode levantar o braço aqui para fazer esse movimento de impulso. Isso aqui não pode. Então, o tempo inteiro é o braço cruzado aqui, colado ao peito e a mão no ombro. Ela não sai daqui, tá? Só sai daqui para você encostar o seu cotovelo no joelho. Você, em hipótese alguma, pode levantar para poder dar impulso, tá bom? Um uniforme. É um uniforme de educação física para os militares. Então, se você é militar de outra força, você vai ter que ir com o seu TFM, tá? E se você é civil, bermuda e camiseta, shorts e camiseta. Gente, atenção a esse short e essa camiseta. Lembrando que vocês estarão dentro de uma instituição militar. Então, nada de utilizar shorts muito curtos, muito colados. Nada de utilizar camisetas muito cavadas, tá? Protocolo de corrida de 2.400 metros, tá? O masculino, como eu falei, são 2.400 metros em 12 minutos. Já para o feminino é em 14 minutos. Esse é o tempo máximo de realização da prova, tá? Você pode realizar em menos tempo. Vocês terão apenas uma tentativa para essa corrida. Então, você não vai poder correr 2 vezes. Eu também não aconselho correr 2 vezes, né? Se você não conseguiu a primeira vez, é muito improvável ou quase impossível que você consiga correr uma segunda vez. Local: pista de atletismo ou área demarcada no plano horizontal. Por que isso aqui é importante? Não necessariamente você vai fazer o seu TAF numa pista. Às vezes, quando chove muito, algumas pistas podem ficar em condições ruins. E aí, provavelmente, vocês correrão em algum outro local, plano e horizontal. Ou seja,
É um local que tem o chão plano, não tenha buraco, não tenha nem subidas e nem descidas. Um local plano e horizontal, tá bom? Lá no dia vocês vão ser numerados, tá? Então, provavelmente vocês vão receber um colete ou uma plaquinha de número, tipo aquela numeração de corrida de rua, tá? O início do teste será através de um silvio longo de apito e o final do teste será encerrado quando o candidato atingir a distância de 2.400 metros. Então, como é que vai ser essa dinâmica mais ou menos no dia do seu teste? Você vai chegar lá, vão ser separadas algumas baterias. Talvez 20 ou 30 pessoas correndo ao mesmo tempo. E isso é importante também. Se você não está acostumado a correr com pessoas na sua frente, é importante que você comece a se acostumar. Porque pode ser que você precise ultrapassar algumas pessoas para manter o seu ritmo. Pode ser que você precise diminuir o seu ritmo. Porque às vezes quando a gente está num teste desse, as pessoas saem correndo muito rápido e tem a tendência de quebrar no meio do teste. E se você tenta acompanhar essas pessoas e foge muito do ritmo que você está acostumado, você pode acabar tendo dificuldades para completar o teste. Às vezes você está ali correndo no talo, ó, meu tempo é 11h30, mas vai correr alguém na sua bateria que está correndo em 10 minutos. O cara está correndo muito mais rápido que você. E ele vai sair correndo na sua frente. Você não pode deixar aquilo ali entrar na sua mente. Você não pode querer acompanhar outra pessoa. Você precisa se conhecer. Então é importante que você corra com outras pessoas ao lado. Para você começar a criar essa consciência de que você não está competindo com outra pessoa. Você não precisa acompanhar aquela pessoa e nem se nivelar por baixo, tá? Porque se você decide acompanhar alguém que é muito mais rápido que você pode ter dificuldade de terminar o seu teste porque você começou muito rápido. Se você decidir acompanhar alguém que você acha que está correndo bem, mas na verdade está correndo mal, a pessoa está ali passando no talo, pode ser que você não consiga terminar o seu teste no tempo correto porque você resolveu acompanhar uma pessoa que estava muito lento. Então se conheça, tá bom? E aí vocês serão divididos em baterias. Vai entrar uma bateria na pista, vai ficar todo mundo ali atrás da linha. Aí provavelmente o avaliador vai estar lá, vai falar, prepara, todo mundo ali atrás da linha, enfileirado atrás da linha, e ele vai soar o apito. A partir daquele momento, quando a última pessoa cruzar a linha, ele vai começar a contar o tempo. E aí o avaliador ele vai contar para você, né? Ele vai marcar, não contar, mas ele vai marcar para você a quantidade de voltas. Quando você completar as 6 voltas, se for uma pista de 400 metros, ou 3 voltas, se for uma pista de 800 metros, quando você completar o seu teste, o seu tempo vai ser encerrado, ou seja, o seu tempo vai parar de ser contabilizado e você precisa estar abaixo dos 12 minutos, se for homem, ou abaixo de 14 minutos, se for mulher. Então o teste ele é basicamente isso, não tem nada demais. Você já tem que entrar na pista, lembrando, aquecido, tá? Você vai entrar na pista aquecido, vai ser enfileirado, prepara, vai, o tempo vai começar a contar, terminou a sua distância, o tempo para de contar e você sai do local de realização do teste. O avaliador deverá estar posicionado na largada ou chegada e deverá estar com um cronômetro. Seu avaliador ele vai estar posicionado ali na largada e na chegada e ele vai ter um cronômetro para marcar o tempo. Geralmente nessas pistas tem um cronômetro grande onde você consegue ver o tempo oficial daquela bateria ali, tá? Mas você pode levar um relógio, tá? Com você digital ou analógico, um relógio de pulso, você vai poder utilizar relógio para poder marcar o seu tempo ou o seu ritmo, caso você prefira assim, tá bom? Cada avaliador vai avaliar 10 candidatos por vez, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade, para você não ficar preocupado, uma pessoa avaliando 30, uma pessoa para avaliar 50, ele vai perder a minha quantidade de voltas, ele vai se perder, não vai, são pessoas experientes, são pessoas treinadas para fazer aquilo, e o máximo é de 10 avaliados por avaliador, tá bom? Não é permitido, é óbvio isso aqui, tá, gente? Valer-se de atalhos ou ludibriar os avaliadores, vocês vão ser eliminados. Chega lá, faz sua corrida, dá o seu melhor, dá tempo de você conseguir passar com tranquilidade e não precisar de nenhum outro artifício, tá? Ilícito para poder ser eliminado do concurso. O uniforme é a mesma coisa, short de educação física e camiseta, TFM para os militares, short e camiseta para os civis. Barra fixa, tá? Isometria em barra fixa com joelhos flexionados. Essa é a barra fixa feminina, tá bom? Duração do teste.
Permanecer em suspensão na barra fixa com os cotovelos flexionados no tempo mínimo de 8 segundos. Tá? Então você tem que ficar com o queixo acima do nível da barra ali na posição inicial do teste por no mínimo 8 segundos. Você vai ter 2 tentativas para poder fazer isso. Qual é a posição inicial do teste de isometria? A pegada na barra é com a punhadura em pronação, dorso da mão voltado para o rosto, a abertura das mãos correspondente à distância biacromial. O que é isso? Pegada pronada. Dorso da mão voltado para o rosto, é na posição de stop, tá vendo? Pegada pronada. Então você vai pegar na barra assim. Atenção na hora de treinar, porque a pegada supinada, a pegada que é com a palma da mão voltada para o rosto, é mais fácil. Então você tem que treinar com a pegada certa, tá? Nessa posição aqui. Mãos numa distância biacromial. O que é isso? É a distância dos ombros. Então a sua mão ela vai ter que estar aqui na distância dos seus ombros. Então quem está acostumado a treinar comum, querer fazer isometria muito fechadinho. Algumas pessoas até querem fazer um pouco mais aberto, apesar de ser mais difícil. Mas as mãos na largura dos ombros é o jeito correto e mais fácil de fazer, tá bom? Então presta atenção na posição da mão e da pegada. Essa é a posição inicial, tá? Pegada com a empunhadura em pronação na distância biacromial. Você vai ultrapassar o queixo do limite superior da barra de forma que a barra fique posicionada entre a linha das axilas e dos ombros. Isso é importante. Vai permanecer com o queixo acima do nível da barra, joelho em extensão ou flexão e pés fora do solo. Vai ser permitido o uso de um aparato que lhe permita alcançar a posição inicial. Ou você vai ser auxiliado por um candidato ou um membro da banca examinadora. Vamos entender isso aqui. Tem uma imagem aqui, ó. Essa aqui é a posição inicial, tá vendo? Você vai subir num aparato. Isso é importante. Você tem direito a esse aparato ou a essa ajuda para tomar a posição inicial. Ou seja, para chegar com a barra aqui, entre a distância do ombro e da axila. Essa é a posição inicial. Barra aqui, na direção dos ombros e das axilas, ok? A posição inicial não é com a barra no pescoço. A posição inicial não é assim, com a barra aqui e o queixo lá em cima. A posição inicial é com a barra aqui, nessa posição. Então lá vai ter que ter um aparato ou alguém vai ter que te ajudar a tomar essa posição. Então saiba os seus direitos para que você consiga reivindicá-los, para que você consiga pedir para o seu avaliador, olha, esse aparato aqui não está me deixando na posição inicial correta, ele está muito baixo, a barra está ficando aqui na direção do meu pescoço, eu preciso de ajuda, eu preciso de um aparato maior, tá? Essa é a posição inicial. Depois, esse aparato, ele vai ser retirado, tá bom? Daqui, e para você começar a contar o tempo da sua isometria. Lá está escrito que você pode estar com os pés, com os joelhos flexionados ou estendidos. Aqui ela está com os pés cruzados, tá vendo? Mas você pode flexionar o joelho caso seja melhor para você. Não está escrito nada sobre flexão de quadril, tá? Isso é importante. Não está escrito nada sobre flexão de quadril. Você pode flexionar os joelhos, mas não pode flexionar o quadril. Então vamos lá. Posição inicial. Você vai tomar a posição inicial, vai lá. Subiu no aparato, mão pronada na largura dos ombros, subiu no aparato. E aí você tá lá certinho na sua posição inicial. O início. Alguém vai falar assim, atenção, já. E aí o aparato vai ser retirado, tá? Ou a pessoa que está te ajudando vai te soltar e a partir desse momento o seu tempo vai começar a contar. Beleza? O término é quando a candidata perder a contração isométrica e o queixo não mais ficar acima do nível da barra. Então o teste vai encerrar quando o seu queixo não estiver mais acima do nível da barra. Mas preste atenção em uma coisa. Contagem. Conta-se o tempo em que a candidata permanece em suspensão com os cotovelos flexionados e na posição inicial correta. Vamos voltar aqui. Qual é a posição inicial correta? É essa aqui. Barra na linha dos ombros e axilas. Gente, é importante. A posição inicial correta não é aqui, com a barra aqui. Por que eu tô falando isso toda hora? Porque a sua contagem está escrito aqui. É o tempo que você permanece na posição inicial correta.
Então você tomou a posição, começou a contar. A partir do momento que a sua barra sair da linha do seu ombro, não adianta mais você ficar com o pescocinho de girafa, porque não vai estar contando. A contagem do seu tempo é só enquanto você permanece com a barra aqui no ombro, na linha entre o ombro e a axila, tá bom? Ah, Larissa, então não era mais fácil interromper o teste? Não, não era. Sabe por quê? Você pode estar aqui e aí, por algum motivo, a barra tá saindo aqui, e aí você puxou de novo e voltou. E aí o seu tempo ainda vai ser contabilizado, né? Vai ser contabilizado o tempo que você ficou aqui. Fiquei 5 segundos. Aí a barra começou a sair. Aí seu tempo parou. Mas o teste não encerrou. Você ainda não perdeu, porque o queixo não passou da barra. Aí você pega e volta. Aí continua contando. Tava em 5, 6, 7, 8. E aí você pode encerrar o teste. Agora, se você tá aqui, deu esses 5 segundos. A barra começou a escapar. E você tá assim com o queixinho, com o pescocinho de girafa. A barra tá aqui. Não tá contando, tá? E aí quando você deixar, quando a barra estiver mais alta que seu queixo, o avaliador vai falar teste encerrado e você não conseguiu atingir o seu índice. Então é importante que você treine para ter um tempo de reserva. É 8 segundos, mas vai pro teste com 15, 20 segundos de isometria, porque dá tempo. 20 segundos de isometria correta. Isometria aqui, encaixadinho, bonitinho. Nada de pescocinho de girafa, tá? Não será permitido, é claro que não vai ser permitido que seu queixo ou outra parte do corpo toque na barra. Então não é permitido apoiar o queixo na barra, não é permitido encostar o pescoço na barra. Toma cuidado com isso, tá? A contagem será interrompida caso você encoste alguma parte do corpo na barra. A contagem vai ser interrompida e vai ser contabilizado o tempo que você executou de maneira correta, tá? Uniforme é a mesma coisa, educação física para os militares, short e camiseta para os civis. Barra fixa masculina. Não tem limite de tempo, ou seja, você pode demorar o tempo que você quiser para fazer essas barras, mas eu aconselho que você não demore muito, senão você vai ficar cansado. Você vai ter também 2 tentativas para poder iniciar, para poder executar essa prova, tá? Posição inicial. Pegada pronada. Empunhaduras em pronação, ou seja, dorso da mão voltado para o rosto. Nessa posição aqui de stop também, é igual a feminina, beleza? Então é nessa posição, dorso da mão voltado para o rosto. Atenção para quem treina com pegada supinada, com a palma da mão voltada para o rosto. Essa pegada é mais fácil, então treina com a pegada correta, tá? Posição inicial, empunhadura em pronação, mão aberta na distância biacromial, ou seja, mãos na largura dos ombros. É muito comum que os homens gostem de fazer barra com a pegada mais aberta. Você não vai poder fazer isso, tá escrito no edital que é na largura dos ombros, tá bom? E braços estendidos. Então a posição inicial é essa posição aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Mãos em pronação, na largura dos ombros e braços estendidos e completamente esticados, conforme esse rapaz aqui. Então essa é a posição inicial. O seu teste vai começar a partir dessa posição. Então muito provavelmente você vai estar lá e aí o avaliador vai falar: tomem a posição inicial. Aí você vai para a barra, vai fazer a sua pegada e vai se pendurar lá com o braço esticado. E aí sim, ele vai falar: prepara, vai. Ou atenção já, ou vai apitar, ele vai dar algum sinal para que você comece o seu teste. Mas essa é a posição inicial. Tempo 1. O candidato deverá elevar seu corpo através da flexão dos cotovelos até que o queixo ultrapasse o nível superior da barra. Tempo 2. Estender completamente os cotovelos voltando à posição inicial. Então, o tempo 1 é esse aqui. Você puxa a barra, o queixo passa completamente a linha da barra, tá? Então, presta atenção para você não ficar fazendo girafinha, porque pode ser que seu avaliador não conte, é passar totalmente. Então, traz a barra aqui, mais ou menos na linha do seu ombro, trouxe a barra aqui, voltou. Esse é o tempo 2. A sua barra só conta, presta atenção que isso é importante, pelo amor de Deus. A sua barra só conta quando você retorna à posição inicial, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você foi lá, tomou a posição inicial. Aí prepara, vai. Você fez uma, contou 1 aqui. Contou 2 aqui. Aí você contou 3 aqui em cima. Soltou. Perdeu. Perdeu. O 3 só conta aqui, quando você estica de volta. Então, 1, 2,
3, tá esticado, voltou com o cotovelo completamente esticado, aí você fez 3. E eu ainda te aconselho mais, a perguntar ao seu avaliador. Se ele não estiver contabilizando em voz alta, perguntar a ele, já foi as 3? Ou 3? Foi 3? Ou faz 4? Se você consegue fazer 4, 5, faz 4, faz 5. Isso se ele não estiver contando em voz alta. Se ele estiver contando em voz alta e ele já contou 1, 2, 3... não precisa fazer mais, poupa a sua energia para o restante do seu teste, tá? Contou 3, era 3 que precisava. Aqui é a teoria do esforço mínimo. Poupa energia para o restante do seu teste. Então, posição inicial, foi lá, pegou, se pendurou. Atenção, prepara já. Passou o queixo da barra e esticou completamente o braço 3 vezes. Ok. Contagem. Quando completar a extensão do cotovelo e voltar à posição inicial, será contada uma repetição. Conforme eu falei, cotovelos completamente estendidos. Nada de fazer barra até a metadinha, tá? Barra até a metadinha não é barra. Não será permitido abandonar a barra entre as repetições a título de repouso. Se você quiser ficar paradão lá, pendurado, fiz 1, fiz 2, e aí quer ficar pendurado lá paradão, não tem problema. Você só não pode largar a barra. Eu te aconselho que você não tente descansar, porque você só vai se cansar mais. Faz as 3 logo de uma vez, já vai pra guerra, pra luta, pra começar e acabar, e não ficar mais cansado ainda. Sua pegada pode cansar muito facilmente, tá? Não será permitido movimentar o quadril ou a perna de forma pendular. Então você não pode fazer nenhum tipo de pêndulo, aquela barra que às vezes o pessoal do CrossFit faz. Quem é do CrossFit faz barra com pêndulo, não pode fazer isso, tá? Não é permitido iniciar o movimento antes de realizar a posição inicial. Por que está escrito isso? Porque às vezes o avaliador vai falar, prepara, tome a posição inicial. E aí você não tomou a posição inicial. É quando ele fala já, você já puxa na barra fazendo. Não é permitido. Quando ele falar, prepara ou tomem a posição inicial, faz a posição inicial certinha, se pendura ali e espera ele falar o já. Beleza? Não é permitido, obviamente, soltar a barra antes da extensão total dos cotovelos e utilizar algum impulso que te auxilie. Também não é permitido você impulsionar em local nenhum. Importante aqui também, gente, não está escrito na barra fixa masculina que você pode flexionar os joelhos. Então, treina com os joelhos completamente estendidos, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma imagem, posição inicial. Tempo 1 é esse aqui, tempo 2, volta à posição inicial e conta uma repetição. O candidato será considerado apto se realizar todos os testes e repetições exigidas. Então, se você realizou todos os 3 testes dentro das repetições e tempo exigido, você vai ser considerado apto. Se você for inapto em alguma modalidade, obviamente que você vai ser inapto no teste, tá bom? Então, não conseguiu correr, tá inapto. Ah, mas eu fiz todos os outros 2. Não é melhor de 3, tá? É apto em tudo ou é inapto em tudo. Beleza? Não será dispensado nenhum tratamento privilegiado no caso de alterações psicológicas ou fisiológicas temporárias, tais como ciclos menstruais, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas, que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física do candidato. Então, queridos, se tiver cãibra correndo, continua correndo. Se quebrar o braço, continua correndo. Se torcer o pé, levanta e continua correndo. Se tiver com cólica, se tiver menstruada, vai realizar o TAF. Vai ter que realizar o teste, tá? O teste de aptidão física. Não adianta aparecer com atestado. Então, para você que não está acostumado a treinar menstruada, comecem a treinar menstruadas, tá bom? Então, comecem a praticar atividade física nessa fase do ciclo menstrual. É importante que vocês estejam habituadas a fazer isso. Agora, sobre as 2 tentativas. Olha que legal, vocês têm 2 tentativas. Para os testes de flexão abdominal, isometria em barra fixa ou extensão e flexão de cotovelos em barra fixa, ou seja, para o abdominal e a barra fixa, tanto masculino quanto feminino, vocês terão 2 tentativas. Mas olha só a pegadinha. As tentativas são no mesmo dia. No mesmo dia. Então nem adianta ficar pensando na segunda tentativa. Porque é praticamente impossível. Ou muito improvável. Que se você não conseguiu fazer a primeira tentativa, você vai conseguir fazer a segunda alguns minutos depois. Tá escrito aqui, ó.
O intervalo recuperativo fisiológico de 5 a 7 minutos após a primeira tentativa. Então você vai fazer a primeira tentativa, vão dar um intervalo para você de 5 a 7 minutos, você vai fazer a segunda tentativa. Você vai conseguir por causa de 5 ou 7 minutos? Você não vai conseguir, é muito improvável que isso aconteça, tá? Mesmo que dê algumas horas de descanso para você, é bem improvável que isso aconteça, beleza? Então, não conta com a segunda tentativa, é uma tentativa só. Se a segunda tentativa ainda fosse uma semana depois, a gente até poderia pensar, por mais que seja difícil também, mas não. Talvez uma semana depois dê tempo de ainda treinar alguma coisa e melhorar um pouco. Mas minutos depois é praticamente improvável, então não contem com a segunda tentativa, tá? Quem não se apresentar vestido adequadamente não realizará o teste, como eu falei. Cuidado com os trajes. Shorts e camiseta, bermuda e camiseta. Não é short curto, não é camiseta cavada, não é biquíni, não é sunga, não é top, tá bom? No dia da realização do teste de aptidão física, o candidato apresentará, além do atestado médico, o documento de identificação original e assinará a lista de presença. Aquele que ficar eliminado terá que assinar a sua eliminação do concurso, mas também não tem problema se você não quiser assinar, que você vai estar eliminado do mesmo jeito, tá? Eu não preciso falar, tá escrito aqui, mas é uma coisa meio óbvia em todas as etapas do concurso, seja da primeira à última, você precisa estar em posse do seu documento de identificação original com foto, beleza? Então é isso, gente. Finalizamos a parte do TAF do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário desse vídeo que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Se quiser fazer contato comigo lá pelo meu Instagram, também vou deixar o arroba aqui na descrição do vídeo. Aproveita e me segue. E curte esse vídeo, comenta, compartilha com seu amigo que vai fazer o mesmo concurso e já se inscreve no canal para poder ajudar nosso crescimento e me incentivar a estar aqui sempre com conteúdos cada vez melhores para vocês. Lá no meu Instagram eu sempre deixo dicas sobre treinamento e tô sempre tirando dúvidas, respondendo caixinhas, sempre posta a ajudar você a passar no seu teste de aptidão física. Um beijo e até a próxima!